falando. Bom, boa noite, professora Alessandra, Ari, Renan. Pessoal, boa noite. Muito legal estar aqui com vocês. Falar depois do Will já dá uma intimidada, porque eu peguei um pedacinho da apresentação dele aqui, muitos conceitos legais. Eu sou Luiz Gustavo Pacete, um jornalista que tem um pezinho em vários lugares, né? Eu tenho um pezinho no marketing, muito tempo cobri o marketing, a perspectiva da tecnologia para as marcas, né? E lá nesse mundo eu comecei a olhar muito para games, e hoje eu escrevo para a Forbes Tech, edito a Forbes Tech falando de tecnologia e imersão, mas principalmente o impacto que essas tendências têm no mundo dos negócios. E aí, esse é o grande desafio, definir NFT, definir metaverso. Então, tanta gente definindo, né? Mas é muito importante, eu acho que durante todo o nosso papo vai ficar claro que as definições, elas não são tão simples, mas eu vou dar uma definição simples e depois eu vou provocar. Primeiro, metaverso, assim, uma definição burocrática de metaverso. É uma rede de mundos virtuais que tenta replicar a realidade. Foco em conexão social, foco em comunidade, avatares e novas formas de transação, cripto, NFT. Essa é a definição burocrática, existem muitas outras. Mas eu gosto de dizer muito que o que não é metaverso, o metaverso não se limita a... Então, por exemplo, metaverso não se limita a meta, não é só sobre o Facebook. Assim, claro que o ano passado o Facebook mudou de nome, virou Meta, eles estão investindo, mas metaverso não está restrito a isso, isso é muito importante. Metaverso não é um conceito novo, é um conceito que surgiu em 1992 no livro Cyberpunk. Desde então, muita coisa já se falou de metaverso. E terceiro, metaverso também não se resume à realidade virtual, óculos de realidade virtual, a realidade aumentada, que o Renan manja muito. Não se resume a isso. Esses elementos são parte importantes desses mundos, mas não se resume a isso. Então, 3 definições aí não muito óbvias, mas que eu gosto muito de provocar. E aí, NFT, também agora definição burocrática. NFT é No Fungible Token, né? Os tokens não fungíveis, que também não quer dizer muita coisa, mas eu gosto de dar um exemplo aqui, ó, a minha aliança. A minha aliança, um anel como esse, ele pode ser transacionado, pode ser vendido. A minha aliança tem a marca do dia do meu casamento e tem o nome da minha esposa. Isso aqui se tornou um NFT, porque é único. O registro que está aqui é único. Então, quando você olha para as imagens sendo vendidas por milhões, né, você fica se perguntando, mas o que é isso? É um JPEG sendo vendido? Não, isso é um contrato único, que tem uma identidade, um contrato baseado em blockchain. Essa é uma definição muito superficial, gente. E agora, só para fechar, que eu já falei um pouquinho demais, conectando NFT e metaverso tem uma relação direta, porque o NFT ele é uma forma de materializar um ativo dentro de mundos virtuais também, né? O NFT ele é uma ponta de transação muito importante. Eu acho que durante a nossa conversa isso vai ficar muito claro. Então, assim, definições burocráticas, definições superficiais e algumas provocações de temas que, de fato, a gente não tem algo escrito na pedra sobre isso. Maneiro, maneiro. Eu sou Renan Oliveira, trabalho na Rede Globo já há um tempão já, sou especificamente da área de realidade aumentada e realidade virtual lá da Globo, trabalho com 3D, eu faço essa parte de uma espécie de videogame para televisão, é mais ou menos isso que a gente produz lá. E aí, nessa jornada aí, lá, só de Globo, ali eu já tenho 7 anos, e a Globo está muito mais tempo nisso. A Globo aí, no mundo, é uma das pioneiras na situação aí de realidade aumentada. Aí, a Globo tá pioneira aí. E aí, falando sobre... Eu não teria muito o que falar, porque eu acho que o Luiz já falou tudo, né? O cara já mandou muito. Mas aí, assim, eu acho que eu posso trazer até alguns pontos assim, que eu acho que são legais. Até ele falou que o metaverso não se limita ao Facebook e tal, mas é legal que o Zuckerberg, que chegou aqui e centralizou a coisa toda, né? Ele pegou e fez a coisa do... A gente pode falar a marca aqui? É tipo o Bombril, que ele pegou a palha de aço e falou assim, não, o nome é Bombril, é isso. Ele deu um nome para a parada. Assim, o cara é muito grande, né? E aí ele falou assim, não, eu abri a empresa, agora é Meta e agora vai ser o metaverso. E a ideia desse, se você for até olhar o site dos caras lá e tal, você ainda vê que ainda para eles ainda é uma coisa experimental mesmo, eles estão falando do futuro, né? Olha, vai ser uma coisa centralizada, vai ser... E aí eles estão... A ideia deles é criar o mundo deles. É o brinco que já é a imitação do Spielberg, né? É o cinema lá imitando a realidade. É o jogador número 1.
quem quiser entender melhor sobre o metaverso, vai assistir o Jogador Número 1, que aquilo ali é perfeito. E a coisa do NFT foi um marco, até para a gente que é artista, né, que trabalha como um artista e tal, que é você... ele definiu basicamente, isso é uma pintura, né? É você dar aquela originalidade para ela sem tirando a possibilidade de cópias. Você tem uma cópia, mas a diferença é essa. E tem aquela coisa, assim, o NFT, eu acho que hoje ele tem dois nichos, né? Você tem o NFT que ele te dá vantagens, que é, por exemplo, aquele Bored Ape lá, que o Neymar pagou milhões por isso, e aí você ganha acesso a um direito exclusivo, coisas exclusivas, e você tem aquele pelo fato de ser um artista mesmo, super renomado, que está te garantindo que aquela peça ali ele produziu e é única e é original. Então, tem essa maravilha de você ter um produto digital oficial, né? Que antigamente era muito complicado pelo fato da facilidade de se copiar algo digital, né? Eu acho que essa é a coisa mais sensacional da gente falar. Eu acho que você tocou aí, Renan, o digital. Quando a gente vai explicar, né, eu vou falar com alguém, né, as pessoas falam para mim assim, Ariane, vem falar aqui sobre transformação digital, né, dentro da organização. E todo mundo vai falar de transformação digital no mundo do marketing e tal. E aí você olha e fala assim, não, pera só um pouquinho. Vamos começar a falar do átomo. Né? Todo mundo, a gente tinha o átomo como a menor partícula visível. E aí, assim, quando eu falo com os meus amigos nerds, eles falam assim, Ariane, mas o átomo não é a menor partícula, é a menor partícula visível, ok? Então, o átomo como a menor partícula visível e o digital, o bit, né? O menor formato de um código, né? Que vai dar lá o byte. E aí, o que rola? A gente vai observando que o mundo da digital, quer dizer, o mundo ele traz uma outra realidade, que é uma realidade da replicabilidade em tempo real, né? E em muitas cópias de igual essência e qualidade. Antes a gente tinha, no mundo atômico, a gente tirava uma fotocópia, xerox. No mundo digital, a gente multiplica uma mesma imagem por N milhões de vezes e vende aquela imagem. Então, essa é a questão. Tratar o mundo do byte, do código, né, e tratar o mundo atômico, eles são duas questões muito diferentes, que ainda tem algumas pessoas que não entraram nesse mundo. Que aí a gente está falando do mundo do metaverso, aí a pessoa ainda nem entrou no mundo do digital, é como esses dias, meu filho virou para mim e falou, mamãe, eu quero construir um supermercado. Eu falei assim, filho, vamos lá, vamos construir um supermercado. E ele mostrou para mim o supermercado que ele construiu. Ele construiu um supermercado onde ele queria umas prateleiras todas vermelhas. Eu falei, ai, filho, ai, bobinho, querido, não pode pôr Coca-Cola com morango, estraga. Olha que mãe mais atômica, não é? Aí ele vira assim e fala, mamãe, isso aqui é uma imagem. E aí eu levo na cabeça, como acordando que o mundo digital, onde meu filho estava brincando no Roblox, pode tudo, porque está se falando de uma imagem. E aí é quando você acorda e pensa que você está no mundo digital, achando que você está no máximo, mas a sua cabeça não pensa ainda como. Então, essa é a ideia. O NFT, ele nasce dentro do propósito e dentro do mundo do universo, onde eu preciso trazer uma unicidade àquilo que é sempre replicável dentro dos bits, né, dos bytes. Então, o que acontece? Eu tenho que trazer de novo essa condição de único, como a aliança que eu amei, Luiz. Eu nunca tinha usado esse exemplo, eu peço licença até para replicar, achei o máximo, né? E a questão do jogador número 1, onde você não vive mais na sua realidade. Então, isso é o super sensacional. Então, nós precisamos entender o porquê do NFT. O NFT surge nisso, nesse universo do digital, da replicabilidade e da multiplicidade das imagens. Uau, adorei! Esta é a super Ariane, com você. Professora, ela não dá resposta. Ela não dá resposta, ela faz uma pintura, né? Ela faz uma pintura. Ela é romântica, ela faz a poesia. A pessoa gosta de fazer uma encenação. Ela como os meus amigos falam que eu sou cênica.
Muito bom. É que nós somos italiano, entendeu, ragazzi? Italiano fala assim, contando, ou a tragédia vira uma ópera, enfim. Vamos lá. Agora eu vou começar a fazer as perguntinhas, foi só um aquecimento. Primeira pergunta para Renan, o nosso colega global. Renan, onde nós estamos, né, com relação a esse metaverso? Onde Brasil, tá? Onde você acredita que nós estamos? E você poderia contar alguma aplicação interessante que você gosta bastante para o metaverso? Eu acho que a gente ainda está numa coisa muito beta ainda e muito descentralizada ainda. A gente acho que assim, para todas as aplicações que a gente tem hoje, a gente tem um aplicativo diferente, a gente tem uma plataforma diferente. A gente ainda não tem uma plataforma, de fato, que faça muitas coisas. Por exemplo, você quer assistir um cinema, você quer ver um filme com a galera, você tem o big screen. E aí a galera quer um chat, quer uma rede social, e aí tem diferentes plataformas. Então, acho que hoje a coisa ainda é muito beta. A gente tem também um déficit ainda, eu acho que de capacitação da galera que sabe produzir para games. O que é beta, Renan? O que é beta? A coisa é muito beta. Quando ainda não é o final, quando não é o produto final ainda. É quando a gente está em teste. Ah, tá. É uma parte ainda. É isso, a gente ainda está numa coisa meio de teste, de experimentação, de conhecer ainda o metaverso, entender. Eu até brinco assim, eu tenho o óculos já há um bom tempo, né? Na época que eu comprei era tipo uma fortuna. Aí eu entrava nas plataformas e tal, você encontrava no máximo 1 ou 2 brasileiros e achava estranho, você tomava um susto quando descobria que era brasileiro, né? Hoje em dia você já entra, o big screen é lotado, de sala brasileira, né? Tem gente que assiste jogo, futebol no big screen, sabe? Tipo, tem de tudo já. Então, isso é muito interessante. Só que aí você vê, você entra e vai trocar uma ideia com a galera, quem tem acesso e tal, você vê, é muito brasileiro que está lá fora. No Brasil já tem bastante gente já, mas ainda é algo muito beta, eu acho ainda. Eu acho que a gente tá O que é esse big screen que você fala aí? É uma plataforma que tem no óculos, no Quest. Ele é como se fosse... Você abre salas de cinema, ou pode ser uma sala de quarto, você tem lá, você escolhe as salas que você quiser. E aí você, do seu computador, você coloca para rodar algum filme, uma série, e você assiste todo mundo. E aí você entra na sala e tem pessoas lá assistindo, você pode conversar com elas. É um cinema no metaverso, né? Você vai lá assistir. Chama Big Screen. Big Screen. É bem legal. Opa, vou anotar aqui para o pessoal que quiser para entrar, né? Quem tiver o óculos, screen de tela com 2 S? Isso, grande tela, um cinema. Ai, que legal. Legal. Tá Adorei bombando, isso tá aí. bombando. Uma boa dica para quem quiser e tiver o óculos e quiser curtir aí um cinema no seu óculos. Você já conhecia, William? Eu conheço, a gente vem estudando, né, uma série de interfaces. Eu não usei ainda Bscreen, mas eu venho estudando aqui o que a gente onde deve focar mais, sabe? Você conhecia, Luiz? Pode ouvir falar, nunca experimentei. Aí, Então, mas tá vendo? ele Ó, falou só os muito big... legal. Ó, professora, ó. Só os bambambam aqui nessa O sala pessoal e da ainda não tinha Globo. testado. A gente Isso quer vai dizer se que ver na quem está Globo. assistindo a gente e entrar já tá curtindo uma coisa legal. Mas eu acho que esse é o ponto, né? Tem muito para ser explorado, tem muita interface, tem muita aplicabilidade, porque tá tão na argila ainda que para muita coisa para ser moldado que cada um vai vendo dentro da sua necessidade ou do seu desafio onde eu vou começar a trabalhar, né? Então, e aí quando tu vai numa discussão, né, em escala internacional ali, tem muita gente que fala, olha, baixou o preço do Bitcoin, aumentou não sei o quê. Calma, vai com calma. Sabe? Ninguém está com euforia, ninguém está desesperado para fazer umas viradas. Está todo mundo entendendo que é uma jornada de longo prazo, precisa se estabelecer, tem que trabalhar. É isso mesmo, a argila é o beta. A argila mole ainda. Eu achei muito divertido isso aí. Que um fala na argila, outro fala beta. Mas é isso mesmo. Então, eu acho assim, tem muita coisa para explorar, para experimentar. Quem é mais do game já vem experimentando muita interface, né? Dentro, como, né? Tem criança, tem adulto que, pô, dentro do Roblox, dentro do Fortnite, porque aí é isso, sabe? Tem muita interface possível, enfim, dentro de cada negócio tem uma necessidade. Então, sem pressa, mas né, cada um vai fazendo suas listas aí, o que eu vou explorar no próxima chance, né? Maravilha.
Agora você, Luiz, conta para nós um pouquinho. Como é que você vê o Brasil, onde estamos, e alguma aplicação interessante que você tenha visto? Primeiro, quando o Renan comentou ali um pouco do Facebook, né, tem o Hypercycle da tecnologia do metaverso, é interessante. Ele começa em 92, aí tem tal, e aí o ano passado, pum, explode. Se nós estamos falando de metaverso aqui, é por causa dos outros. Se minha mãe me pergunta o que é metaverso, é por causa do Facebook. Mas aqui, e aí... Sua mãe também está na live? Porque as nossas mães estão na Não, live. não tá. Mas ela já vem me perguntando, para minha mãe minha mãe não entende o conceito de internet, está me perguntando o que é esse tal de metaverso. Mas aí eu gosto muito, e aí o Renan fala do Player Number One, né? O filme ele ilustra talvez um metaverso que a gente está esperando. Esse metaverso talvez esteja tudo conectado e tal. Eu gosto muito de destrinchar um pouquinho, abrir um pouquinho, porque também para não assustar, né? A gente estava falando do Big Spin, também para não assustar, né? Não necessariamente o acesso ao metaverso é somente pelo óculos de VR. Quando o Will falou dos games, por exemplo, tem vários outros comportamentos, e também não é só sobre tecnologia. Tem comportamentos, tem novas formas de se relacionar, de fazer transações que têm relação com o metaverso. Outra coisa importante, o metaverso, a gente usa muito o entretenimento para dar de exemplo no metaverso, mas várias outras tecnologias relacionadas estão na indústria, estão no design, né? O digital wins, os gêmeos digitais, replicar no mundo virtual uma cópia do mundo real, para você fazer, para testar, prototipar, para experimentar, isso já acontece. O uso da realidade virtual na indústria, para colocar um engenheiro numa planta petrolífera, por exemplo, isso já acontece há muito tempo. Então, as tecnologias relacionadas aqui, elas estão aí já há muito tempo, elas estão sendo experimentadas na saúde. E aí, por que a gente fala muito de games? Só um ponto importante nesse momento. Por que a gente fala tanto de games quando a gente fala de metaverso? Porque os games talvez estejam mais avançados nesse comportamento, né? Uma pessoa que está jogando, ela dá o valor para uma skin, para a roupinha de um personagem, que é um valor que vai além apenas do estético. É expressão, é performance. Para a galera dos games, é um pouco mais natural transacionar com cripto. Para a galera dos games, falar de NFT hoje é um pouquinho mais uma realidade, não um estranhamento. Tem comunidade. Então, assim, eu acho que o estágio agora, desse ponto de vista, tem várias tecnologias que a gente tira da discussão, que estão aí, que estão sendo experimentadas, mas o grande desafio é essa conexão, é juntar tudo isso, e de fato a gente não sabe no que vai dar. Mas o mais importante aqui, para a gente não assustar, ok, é legal olhar para a tecnologia, é legal olhar para as plataformas, mas olha também para o comportamento. Olha também para o comportamento, assim, o que dentro disso que a gente está chamando de metaverso, o que são comportamentos, o que são coisas interessantes. E aí, respondendo sobre plataformas e tal, nesse momento eu tenho olhado muito para duas plataformas específicas, que é Decentraland e Sandbox. Elas são plataformas imersivas, é uma mistura de muita coisa, de game com interação, enfim. Eu não sei aqui quem que vai lembrar de Second Life, de 2003. Second Life 2003, Second Life tinha lá alguma interação, mas o que tem de diferente nessas plataformas, para fechar? É a comunidade, é a construção que tem ali, é a descentralização de fato. A Decentraland, por exemplo, nem se intitula como uma empresa, ela se intitula como uma organização. Se você é uma marca, se você quer fazer algo ali dentro, você precisa do endosso da comunidade, você precisa fazer junto com um criador. Então, eu destacaria essas plataformas, acho que a gente pode falar um pouquinho depois, mas é isso, eu acho que o estágio é um estágio de descentralizar um pouco e olhar também para além do entretenimento. Ô, Luiz, eu queria te provocar, já que você curte provocar, eu vou provocar aqui. Conta aqui uma coisa, então você acha que hoje as pessoas que estão mais ambientadas ou mais, como se tivesse mais natural para conviver com o metaverso são aqueles que estão no mundo do game? Eu não restringo a isso, não. Mas eu acho que o mundo dos games ele expressa comportamentos que fazem muito sentido nisso que pode ser o metaverso, que é o comportamento de comunidade, é um comportamento. Vamos pegar e aqui, ó.
quando a gente fala de game, de jogador, a gente não está restrito a gerações, tá? A gente tem 50 a mais jogando. A gente está falando de um terço da internet. Isso, a gente que é só para game. A gente tem 50 a mais, 60 a mais, a gente tem mulher, maioria mulher, quando a gente vai para o smartphone, mas tem algumas coisas aqui no game. Por exemplo, deixa eu pegar só o exemplo do filho, do supermercado, da construção. Talvez para o teu filho, comprar vale mais para ele dá mais valor de comprar algo no Roblox virtual, um tênis dentro do Roblox, do que ter algo físico. Eu tenho um exemplo, isso não é storytelling, tá? Isso é uma história real. Tem um amigo publicitário que ele perguntou para o filho o que o filho queria de presente, e o filho falou: pai, eu quero o tênis do Roblox. E aí ele demorou um pouco, o pai demorou para entender o que ele estava chamando de tênis do Roblox. Até que ele olhou e viu que a Vans, a marca Vans, tinha feito ali dentro várias ativações com skate e tal. O filho dele estava associando o tênis da Vans ao Roblox. E o filho dele estava dando valor para algo digital em detrimento de algo físico. Isso é uma mudança de comportamento. E isso pode explicar uma parte de NFT. Porque hoje a gente ainda olha para o NFT com estranhamento. Qual que é o sentido de o Neymar pagar tantos milhões? Mas volta um pouquinho, vamos sair dos exemplos dos milhões. A Nike já está desenvolvendo NFT. Claro que o preço está alto, está bombando e tal, mas a Nike já trouxe um pouquinho mais para próximo da gente. A NBA já tem um programa de tokenização para envolver os fãs. Tem clubes brasileiros aqui que já trabalham com NFTs de R$10, R$20. Então, esse é o exemplo, assim, um comportamento típico do game de valorizar um ativo virtual espelha um pouquinho essas outras tecnologias. E aí, talvez, no mundo em que, né, o mundo do Renan ali, do Player One, em que você tá operando tudo junto, dentro desse mundo virtual, o NFT expressa uma propriedade, um ativo, né, é a cripto, uma transação, mas são esses espelhamentos. Só um exemplo para fechar, o jornalista fala demais, né? Só um exemplo para fechar. Criptomoeda. Para muita gente que está um pouco de fora, cripto ainda é um mundo, que complicado. Eu moro na periferia de Osasco. Osasco é uma cidade da grande São Paulo. Eu moro na periferia, nasci e fui criado lá. E lá na periferia, lá perto da favela, a galera fala em cripto. A galera dos games que jogam no smartphone faz muito mais sentido para essa galera negociar em cripto. É isso. São espelhamentos de comportamentos e hábitos que vão extrapolando um pouquinho essa conversa. Nossa, quanta coisa, né, gente? Maravilha, excelente, excelente. A Ariane, agora, diretamente da Europa para a nossa live. E para você, Ari, uma aplicação interessante que você tenha visto aí nesses últimos meses? Pois falando das questões de realidade aumentada, até do tênis, né, que o Luiz comenta, dia desses eu pesquisando e aí assim fico atrás, né? O Luiz e o Renan eu conheci pelo LinkedIn de quem segue quem, aonde está e o que está falando. E aí assim o Luiz fez uma provocação super legal no LinkedIn falando sobre o Second Life. E quem é que não lembrava do Bradesco e todo mundo, e os bancos, né? Ultimamente eu fui chamada por um banco internacional para fazer colocar as pessoas de dentro do banco para entenderem o que poderia ser um trabalho no mundo, numa realidade virtual. E esse trabalho nessa realidade virtual, eles teriam como medir se a pessoa estava de verdade de corpo presente. E aí eu vou contar o que quer dizer esse corpo presente, né? Quando a gente está nas nossas reuniões, no movimento híbrido, né? E a gente começa uma reunião, o nosso celular ou nosso computador, a gente desliga a câmera e vai fazer qualquer outra coisinha. E tá tudo certo. A vida rola, a pessoa fala qualquer coisa lá, e depois eu ligo para o amiguinho e falo: o que ele falou? O amiguinho fala qualquer coisa que entendeu, já liga para o outro, o que o outro... E ninguém de verdade estava presente por inteiro, né, na reunião. E uma das coisas que estão se procurando para a utilização do metaverso ou das reuniões imersivas, né, na utilização do óculos, é que você não consegue fazer outra coisa se você estiver usando óculos.
você larga o óculos na tua cara e você está completamente preso. Ariane, se você puser no seu filho, segura a reunião aí que eu já volto. Então, a questão é, se for perguntado algo, se tiver comportamento com a mão, que não for um comportamento esperado de um profissional, compreendeu? E aí? Compreende? Então, a ideia é, eu posso pôr no meu filho, e ele vai começar a ter movimentos com a mãozinha dele, de criança, e como fica a minha imagem? Né? Bom, trabalhar com design thinking, né? Dentro do metaverso, é uma coisa sensacional, porque eu consigo a atenção das pessoas e a perspectiva do ponto de vista dessas pessoas em tempo real, obviamente, por não mais que 1 hora. É imersivo num nível estratosférico. Então, o que eu tenho visto hoje, e os trabalhos que eu tenho desenvolvido com o óculos, num processo de imersão em estado de trabalho híbrido, tem sido algo muito interessante e que torna possível a colocação do ambiente de metaverso dentro da indústria e dentro de um ambiente de trabalho para os profissionais que, como direi, ganha-se tempo e todo mundo está de corpo presente e imerso, né? E não não presente com um pouquinho do corpo, mas é presente na sua totalidade. O que é algo que já filósofos falavam dessa questão da presença. Pode ser que o óculos traga uma presença não esperada, totalmente diferente do que as pessoas estão imaginando, que o óculos vai trazer uma estrutura fora da realidade, deixar a pessoa fora da realidade. Mas aí o Luiz está ali se coçando para falar, vai lá. Posso provocar? Opa, essa é a brincadeira. O exemplo ali, ele é muito bom porque ele adiciona uma camada que isso vale para tudo. O exemplo que você deu, ele adiciona várias camadas. O seu gesto, né, o seu movimento passa a ser um dado. Então, olha como já muda, assim. Se a gente está acostumado com os dados, né, muito diretos, outros tipos de dados, eu tô no Fortnite assistindo um show, o movimento que eu faço, a pirueta que eu dou com o meu avatar, isso já é uma informação. Então, aqui a gente adiciona uma camada de complexidade. Mas aí, o exemplo de você ter que prender a pessoa ali na reunião, aqui entra um ponto muito legal. Será que vai funcionar? Será que forçar uma pessoa a estar ali, eu vou conseguir esse resultado? Ou será que eu, como banco, como a empresa que precisa disso, vou precisar criar outra narrativa, outra forma de prender de corpo e alma a pessoa naquele espaço? Então, olha que interessante. O que eu acho muito legal que você fala, que é como se relacionar com o entretenimento, que é o que eu acredito. É isso, exatamente. Exatamente. Entendeu? O que um game, voltando para o gamer, o que faz um gamer estar ali? É porque ele quer não é só porque ele está se divertindo, porque ele está se relacionando com uma comunidade. Dentro do trabalho é a mesma coisa. Esse exemplo, eu nunca dei esse exemplo, né, baseado no que você falou, mas é isso. Você tem um lado que você força as pessoas a estarem ali, mas você vai ter um outro desafio. Você precisa desenvolver uma narrativa, você precisa desenvolver algo para atrair. Então, Luiz, mas vamos combinar, então, de novo, um banco, uma empresa, que eles mais... do que se trata o mundo? O mundo fala de poder e controle. Aí eu tenho que fazer agora poder e controle com você alegrinho, com você se divertindo estando lá. E aí o cara fala, quantas pessoas, aqui a gente vê aqui na Europa, no Brasil, não querem mais trabalhar, elas não estão mais afim de trabalhar. É híbrido, não é? Não quero. Cara, eu estou vendo isso o tempo todo. E eu não sei, Renan e o William e a professora Alessandra, o que vocês têm visto? Posso estar viajando aqui, mas eu tenho visto isso o tempo todo. As pessoas não aceitam mais, depois da pandemia, trabalho que não seja híbrido. Vocês querem falar sobre isso? Mais ou menos, né? Quer dizer, eu acho assim, está misturado e, assim, já tem pesquisas aí que apontam essa história de deixar as pessoas também em casa, livre, leve e solto, a produtividade está derrubando.
Então, talvez, via metaverso em casa, de alguma forma, a gente consiga aí aumentar o poder de concentração, porque quando as pessoas estão em casa, muitas vezes fala, já que você está aí mesmo, faz isso, já que está aí, faz aquilo, aí dispersa, perde prioridade, perde entregas. Então, assim, alguns ok, tem super poder de concentração, pragmáticos conseguem, mas, minha opinião, diz assim, que não é a maioria, né? Não acho que a maioria dos profissionais estão preparados para trabalhar em casa livre, leve, solto. E aí o metaverso é o meio, né? De repente, pelo metaverso, com óculos, ou de repente, não só com óculos, entrando no metaverso até pelo computador, níveis de autenticação com câmeras e etc. Talvez acho que seja, né, Will? Você como empresário, meio termo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Deixar o pessoal um pouco em casa, um pouco até porque a gente tem duas situações aí, né? Uma é a gente tem um grande rodízio tratando de realidade virtual, né, realidade aumentada, que é um grande rodízio que é um sorteio. Não se sabe se ainda não se tem muito estudo, e tem gente que estuda isso, que é o motion sickness, a gente chama. Que é a pessoa que fica enjoada e começa a dar tontura muito tempo com óculos. Então, não é todo mundo que vai conseguir ficar 2, 3 horas usando um óculos para trabalhar e tal, uma espécie de controle. Não vai rolar. Aliás, o óculos, o Quest, ele só dura 2 horas a bateria, não mais que isso, em utilização. No caso meu, já vem com... Ele aumenta a bateria... Não aparece, né? Ele já vem com a bateria extra já para isso, já dura 4, 5 horas. Você já entrou em outra astral. A bateria dele é pau. Poder. E aí hoje saiu uma matéria sobre um BBB, que era uma empresa que estava fazendo esse tipo de coisa, só que usando a webcam, e aí eles descontavam, se ela saía da frente da webcam, eles descontavam, porque havia um controle ali absurdo sobre isso, e deu um bafafá grande aí sobre esse lance do trabalho em home office com webcam. Né? Então, é verdade. Eu acho que assim, nós não estamos preparados ainda, temos que sentar e conversar sobre o tema, né? Mas voltando para o tema metaverso, Ariane, voltando para o tema metaverso, agora é a vez do Will contar um pouquinho, porque ele fez a apresentação, mas alguns entraram depois e não assistiram, né? Recomendo fortemente que assistam amanhã no canal da Bidata a apresentação do Will. Alguma aplicação interessante que você tenha visto, assim, sobre metaverso? No universo de marketing, né, eu tenho muita aplicação que eu acho que está sendo muito interessante, mas eu ainda acho que é tudo muito novo, assim, novo assim, não que é um demérito, mas que ainda a gente não se apropriou muito de como pode ganhar. Me parece que a gente ainda está muito buscando emular o mundo real ali dentro. E aí o Luiz matou na mosca que ainda tem muita coisa que lembra o Second Life, né? Assim, eu tenho um prédio que parece um prédio que eu entro, que eu pareço eu, né? E eu acho que a gente vai buscar, ao longo do caminho, acho que vai dividir muito, claro que não quero simplificar aqui tudo que pode acontecer, mas eu acho que vai ter soluções que vão ignorar esse fato gráfico, né, que lembra o mundo real, que são soluções do tipo, o que eu tentei falar ali um pouco de, né, eu vou transgredir, não vou precisar de cartório, porque eu não preciso disso, eu tenho já um documento criptografado e isso vai transacionar, vai fluir muito melhor e muito mais seguro também. E por outro lado, essas camadas de visualização do que eu estou fazendo com uma tecnologia de inteligência artificial, somado ou a minha visão, ou a minha comunicação, como eu usei ali, né, o exemplo da tradução simultânea, né, ou um texto que eu escrevo, o meu avatar fala. Então, eu acho que a gente vai para um nível de solução que melhora o dia a dia na prática, né? E é claro que tem as aplicações que são fáceis de imaginar. Por exemplo, um outdoor, uma placa publicitária dentro de um ambiente virtual. E isso acho que é o tipo de aplicabilidade mais simples, mais prática, mas eu não acho que é tão, né, assim, não é algo tão criativo. Mas eu acredito que vai ter novos contextos aí que a gente vai, mas muito em cima de problema. A criatividade nasce do problema, né? E das pessoas que estão dedicadas ali para tentar resolver problemas novos ou que estão aí com novas ferramentas também. Maravilha, obrigada. Mas eu gosto do que o Luiz falou, e o Renan também falou, sobre, né,
o contexto do uso, né? Às vezes a pessoa está ali porque está, poxa, se divertindo, está ali porque ela se expressa nesse ambiente, né? E eu acho que para quem não é gamer ou quem não tem esse hábito digital, imagina que a gente está falando de uma coisa que assim, pô, você gosta de nadar no mar? Então lá tu se sente bem, então é diferente de pisar na terra, não é? Então assim, tu joga bem futebol, no jogo do futebol tu não tem uma autoestima maior, tu não vai bem, né? Então assim, tu é tímido, mas toca guitarra e lá tu se sente assim, pô, agora eu sou um rockstar. Pode ter essa conotação. Eu estou tentando brincar aqui com contextos diferentes, mas para quem não está nesse tipo de contexto, poder imaginar como que a pessoa também, né, ela consegue revelar traços de personalidade num outro contexto, e pode ser muito rico, né? O jogador número 1 faz isso, né? Ele tem essa coisa dele ser ninguém no mundo real e lá dentro ele é o cara, né? É isso aí. Essa coisa social assim, é muito maneiro. Lá ele é o cara, ele tem amigos de verdade e lá a pessoa é o que ela quiser ser, né? Ele não está preso a nenhum tipo de barreira ali social, então é isso. Ele consegue ser o que ele quiser e ter o que ele conseguir lá dentro, né? Verdade, Renan. Alguns alunos meus aqui do Labdata que fizeram o teste ficaram ali no óculos 10, 15 minutos. Ai, vamos ter que voltar para esse mundo? Ai, estava tão bom lá. Não tem problema, né? Não tem conta para pagar, é tudo lindo. Você vai para cá, você vai para lá, você troca de roupa, você muda tudo, né? Verdade. Por enquanto não tem conta para pagar, né? Oi? Porque daqui a pouco vai ter conta para pagar, É daqui a pouco vai ter emprego, vai ter gente que carrega, que vai regar tua planta, vai ter gente que vai andar com o teu cachorro, vai ter emprego lá, que vai ganhar em criptomoedas, né? Porque, assim, a questão do universo que é insistente vai trazer coisas. Quando eu não estou lá, ele não deixa de existir, ele continua. E aí? Essa insistência vai pedir que eu tenha alguém para me ajudar. Perfeito, prof. Perfeito, perfeito. Antes da segunda rodada, eu vou olhar aqui o chat, tá? Eu coloquei aqui para vocês aqui que estão aqui comigo no Zoom, aqui no nosso chat, o link do YouTube. Quem quiser dar uma olhadinha, eu vou ler aqui, tá? O link do YouTube agora para vocês. Então, vamos lá. Marco Garcia fez, eu vou ler a pergunta e ver quem quer responder. Olha, a segurança da informação, ou mesmo a moderação no ambiente do metaverso, seria um grande desafio? Quer responder, Luiz? Quero. Aqui, e aí, eu não sei, Will, se você falou sobre o Web3, eu acho que sim, né? Eu acho que você passou por Web3. Aqui tem um ponto muito importante. Rapidinho, sim. O que eu falei de novos dados e tal, Web2, Facebook, Fortnite, a Web2 é baseada em empresas que controlam os dados e as informações. Você que tem milhões de seguidores no Instagram, esses seguidores, eles não são teus. Você não tem os dados desses seguidores. Essa informação não é tua. Isso é Web2. Isso está centralizado na mão de uma empresa. Quando a gente começa a falar de metaverso, tem uma outra mudança aqui, o Web3, que ela tem um lado técnico, ela tem um lado tópico. O lado, em tese, a Web3 é descentralizada. Né? O exemplo que o Will estava falando lá do peer-to-peer, é pessoa para pessoa. Aí você tira a figura dessas grandes empresas. Aí está a discussão, assim, como fazer, assim, quem vai fazer a gestão dessa segurança dos dados? Em tese, vai ser essa comunidade. Mas como? Como a gente está acostumado que empresas, que os intermediários façam isso, né? Lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, que tem a moderação para garantir o ambiente. E nesse novo mundo, e aí, como vai ser? Então, acho que aqui tem uma discussão importante também. Existe essa utopia de que é descentralizado, é uma comunidade, mas e aí? Né? Como que isso vai funcionar? Essa é uma discussão muito importante, e ela é importante porque, de novo, a parte de dados, de informação, de privacidade, ela se torna mais complexa. A gente vai adicionando novos tipos de dados e novos tipos de informação. Né? Como eu falei, o seu avatar é uma informação, o seu comportamento ali dentro de um mundo é uma informação. Então, eu acho que aqui é uma discussão em paralelo a tudo isso que a gente está falando de comportamento muito, muito importante. E aí, Luiz, maravilha. Para colocar uma pimenta aqui, tem uma discussão muito séria, né? Eu tentei trazer mais o lado positivo, sem ser muito poliano aqui, mas eu acho que é importante a gente só ter em vista, né, que tudo que a gente está falando de liberdade absoluta e de não ter nenhum controle, tudo
passa por uma preocupação de muita gente de, tá bom, mas tem gente que não é eticamente responsável, que não está buscando a segurança dos colegas e tal, né? Então, assim, ou que tem ideias totalmente irresponsáveis em termos, né, de vida social, coletiva e tal. Tem pedófilo no mundo, tem gente de mau caráter, enfim, tem várias questões que passam por uma questão de ordem, né, global e tudo. Então, assim, existem preocupações legítimas dessa natureza, né, desse peer-to-peer descontrolado, né? Pô, eu tenho um filho de 5 anos que, se ele começar ali a conversar com uma pessoa que é mal intencionada, que talvez isso vira um problema. Segundo ponto é de não existir restrição ou nenhum cuidado ou controle em cima de derivadas de inteligência artificial, né? Então, e lembrando que inteligência artificial, né, todo código, ele tem intenção por trás, né? Porque ele foi feito por pessoas, né? Responde a objetivos e tal. Mas se eu tenho evoluções constantes e eu não tenho controle, não tenho nenhum cuidado em cima disso, existe uma preocupação de, poxa, ok, mas até onde isso vai, né? Se não tem controle, está tudo aberto, como que isso pode ser trabalhado no limite, lá na frente, né? Então, existem discussões importantes de serem tomadas, né? Acho que vale, eventualmente, até trazer fóruns, né, mais aprofundados, com esse foco, mas aí, assim, pode entrar numa discussão muito Black Mirror, né? Muito tensa, de, pô, isso aqui vai dar ruim, sabe? Mas, assim, eu acho que no mínimo é de se desesperar, sabe? Oi? A gente vai até de madruga aí nessa resenha. Vai no web, né? Então dá para ir longe. Esse é um dentro dentro dessa fala que foi provocada pelo Luiz, né? Como é que vai esse mundo descentralizado, se autorregular, né? Ter uma regulamentação? E depois o Will contando aí das questões das pessoas mal intencionadas. Eu trabalhei um tempo com o agronegócio. E o agronegócio do Brasil é interior do interior, né? Então, Mato Grosso do Sul, lugar onde você só pode fazer negócio quando você é apresentado por alguém. Então, eu chego lá, eu sou o bambambam, chego lá montando banca e tal. Não existe isso, né? Você só consegue vender algo, comprar terra, vender teu produto agrícola, se você for apresentado por alguém que daquela região conhece você e certifica você. Então, agora eu vou entrar nessa questão do certificar socialmente. O metaverso, ele vai se... Eu digo também outra coisa, para ilustrar isso, né? As crianças. Às vezes, se a gente larga as crianças, assim, várias crianças juntos, dá menos problema se você deixar um ou dois, né? Aí eu largo um monte... Nossa, parece que eles se autorregulam, eu chamo. Né? As crianças se autorregulam, aí um arruma o outro. Se você não incomodar, se você largar e deixar ver, claro, você deu intenções, você deu regras, você pôs claro quais eram os patamares, que não pode matar, não pode bater no coleguinha, tem que seguir uma fila, algumas coisas mínimas para você fazer parte desse grupinho, tá bem? Aí ele se autorregula. Então, baseado nessas duas ideias, eu acredito que o mundo do metaverso vai começar a ser um lugar onde gente apresenta gente e é responsável por gente. E aí, a gente não vai ser mais controlado por alguém como um escravo. Eu acredito nisso, ok? Então, você pode dizer, Ariane, você é poliana total, você é mega otimista, mas beleza, esse é o meu ponto de vista no sentido de fazer com que a sociedade cada um assuma a sua responsabilidade sobre a sua vida. Né? Metaverso anarquista. Então, dentro... Mais ou menos. Oi? Um metaverso anarquista ali, sem todo mundo no mesmo patamar. Exato, porque é essa a ideia. O metaverso traz uma realidade da descentralização. Não vai ter ninguém que administre os meus dados. Não vai ter um banco que sabe tudo que eu faço. Não vai ter um meta. Ele está querendo ser ele o cara. Óbvio que o carinha lá do meta está querendo ser ele o cara que manda e que vai centralizar isso. Porque o cara que lança, a gente falava isso, Renan, o cara que ficar com dono da questão técnica,
de operacionalização técnica de tecnologia, provavelmente vai ser o cara que vai centralizar. Ou vai ganhar mais dinheiro. Vai lá, Luiz, vai. Eu fico ansioso, gente, desculpa. Eu vou dar um exemplo aqui. Conecta com a anarquia do Renan, o que o Will falou dos desafios, e com a última fala da Ari. Uber. Vamos pegar o exemplo do Uber. Não estou dizendo que o Uber se baseia numa lógica de blockchain. A gente sabe muito bem o que é o Uber, quem controla o algoritmo, a tecnologia, mas, tirando um pouquinho desse elemento, o que faz você entrar no carro de um desconhecido e fazer um trajeto com esse desconhecido? É essa rede, né? Quando eu dou... Ele tem lá umas estrelinhas. Exato. Ainda que tenha lá o Uber manipulando tudo, essa rede, ela bebe um pouquinho dessa fonte, essa lógica, é as crianças se organizando, porque o que me faz ter a confiança de entrar naquele carro é porque alguém antes de mim deu uma estrelinha, avaliou, é porque em algum momento alguém foi banido porque assediou, o que eu estava falando. Olha o tanto de problemas que a gente tem de motoristas e mesmo de passageiros, com todos os problemas possíveis de machismo, misoginia, racismo, você vai, né, extirpando um pouco isso. Claro que, na lógica de metaverso, isso vai para uma outra proporção. Mas olha como a gente já lida um pouquinho com isso, assim. Então, esse exemplo, ele conecta um pouco com essa ideia dessa anarquia organizada, mas das pessoas se autorregulando. Mas o exemplo que você deu legal do Uber, eu acho que também tem um outro ponto aí, que eu acho que é a moderação. Eles moderam antes do cara entrar, não é qualquer um que entra. Quem usa muito isso, e a gente estava até falando de imitar a realidade e tal, é o GTA. GTA, inclusive, quem é da antiga e conhece GTA, estranha hoje quando escuta o do RP, que é o roleplay, né? É um novo modo que tem até algumas empresas aí que lançam a marca dentro do GTA RP e falam assim, teve o Ipiranga, pagou para entrar no servidor de alguma marca, eu não lembro qual é o servidor, de RP, de GTA RP, e aí ele anunciou para todo mundo. Primeiro posto de gasolina... Eu acho que é Cidade Alta, eu acho. Foi no CDA, eu acho que é. E aí eles são super rigorosos com as regras deles e antes de você entrar, de você ganhar o acesso e você criar o seu avatar e você entrar e viver aquele mundo lá dentro, você precisa passar por uma moderação. E aí você tem entrevista, primeiro você preenche, você lê as regras, e aí você faz uma prova, você passando nessa prova, você vai para uma moderação, e você está ali o tempo todo sendo vigiado, porque eles prezam muito isso. Olha, se alguém saiu dessas regras aqui, você precisa denunciar, denuncie para um moderador, e o moderador vai lá e dá ban. E todo mundo tem um medo gigante de ser banido daquele universo. É absurdo. Sensacional, autorregulado. Que nem as crianças. Maravilha, excelente, excelente. Pessoal, vamos lá. O Leandro Veríssimo fez uma consideração aqui. Vamos lá. Leandro Veríssimo. Ele faz comentários anteriores, mas aí ele fala assim, em algum momento, ou seja, o metaverso vem na contramão do consumo multitela? Quem quer responder esta? Olha, eu vou arriscar um começo e depois eu passo a bola, mas não necessariamente. Desculpa, quem que perguntou? O Leandro Veríssimo. Leandro, não necessariamente, tá? Porque, assim, se a gente pensar na multitela literal, né, que eu tenho aqui, a tela que eu estou olhando agora, tenho a tela que eu estou olhando aqui no YouTube, né, e tudo, talvez eu não precise de dois dispositivos para ter a mesma informação. Mas se a gente lembrar que, minutos atrás, ali, um exemplo que eu trouxe, e se tu não estava naquele momento, assiste amanhã no YouTube Love Data aqui, né, aperta no sininho, tudo. Aí tu pode ter multitelas dentro da mesma interface, né? Porque tu vai ter a pessoa na sua frente, pessoas que estão virtualmente na sua frente, tu pode ter telas e outros elementos que se sobrepõem. Então, tu pode ter sim uma convergência de telas dentro de um dispositivo, mas aí não é mais a tela ou a pessoa ou o papel, são camadas de informação que se sobrepõem. Então, a resposta simples... A ultra-realidade. Exato, talvez não tantas telas, mas sim muito mais camadas de informação, sabe? Então,
é um sim e não ao mesmo tempo, é um talvez. Eu acho que vai crescer, eu acho que vai ficar mais doido ainda. Eu acho isso. Porque você agora tem não vem na contramão, inúmeras telas. Você tem inúmeras telas agora. Tem uma plataforma, agora me fugiu qual delas, para você trabalhar, né? Você abre a sua mesa no óculos mesmo, né? Você abre a sua mesa, você consegue ver o seu óculos, o seu teclado, e você, dentro dela, você começa a enxergar várias telas. Você pode botar uma tela super gigante aqui na sua frente, uma outra aqui, para você trabalhar no seu ambiente de trabalho. Você conecta com o seu computador, e aí ali, virtualmente, você consegue ter várias telas, né? Várias telas ali, e aí é uma doideira. E no Qual mundo era o dos games filme que rola tinha muito. isso? Vocês lembram que tinha um filme? Era um policial que ele abria as telas assim com a mão. É exatamente isso. Como que era? Não lembro, Ari. Não Deu lembro. branco agora. Ele previa o futuro um pouquinho antes. É. Tinha um filme assim. Esqueci agora qual o nome. Ele comenta aqui, por conta do ambiente imersivo, foco e um único assunto. Muito bem. Então, acho que a gente... Prof, Claro. eu posso bagunçar um pouquinho mais? Eu não Pode. quero... eu acho, eu concordo, essa camiseta aqui até do show que o Emicida fez no Fortnite, e lá no show do Emicida era, você estava no ambiente, né, é o que o falou da camada, e você tinha lá o Emicida também, numa outra proporção, mas eu queria ir um pouquinho além da tela, porque eu estou lembrando aqui da minha mãe de 75 anos. Se a gente está falando que o metaverso vai ser algo que também deve ser inclusivo, como que a minha mãe de 75 anos vai acessar o metaverso? E aqui eu estou falando da perspectiva que eu tenho da minha mãe, né? Muitas pessoas de 75, 80 anos vão se dar bem com óculos de realidade virtual, outras não, assim como outras idades. Será que um assistente de voz não é uma plataforma que conecta ao metaverso? Será que outros ecossistemas, por exemplo, a minha mãe e para o meu sobrinho de 1 ano, a voz é muito intuitiva. Para minha mãe, a tela não faz... estar numa plataforma, o computador não faz sentido. Então, acho que tem uma outra discussão de complexidade aqui, que são camadas que vão além das telas. Assim, como que eu consigo conectar outras formas de comunicação dentro dessa jogada? O Renan deu o exemplo do jogador número 1, tem um festival de inovação chamado South by Southwest, que tinha lá o Scott Galloway, que estuda tendências, e o Scott falou, para mim, talvez o metaverso é muito menos sobre o jogador número 1, de novo, né, são opiniões diferentes, e é muito mais sobre o filme Her, né, que é sobre um tipo de conversa. Então, olha que interessante, como, assim, não temos respostas fechadas, mas como a gente vai adicionando algumas camadinhas aqui. Com certeza. Mas aí, a coisa assim, a teoria ainda é algo muito iniciante ainda, né? Quando eu cito o jogador número 1, eu cito mais uma coisa de sociedade mesmo, da aplicação da tecnologia. Todo mundo em casa tem óculos, todo mundo acessa, todo mundo usa para alguma aplicação específica. Logo no início, né, você tem um traveling ali de câmera, né, um passeio de câmera ali, que aí você vê, tem uma senhora malhando com óculos, ela está com óculos e está malhando lá, fazendo academia, ela foi para a academia dela. E aí tem outro que está cozinhando, né, está vendo receita, não sei o quê, e todo mundo conectado, todo mundo em casa tinha um óculos, que é muita maldade do Mark Zuckerberg, né? Quando ele fala assim, não, o óculos agora é de 1.200, eu vou jogar ele para $300, para todo mundo ter, todo mundo acessar. E eu estou desenvolvendo aqui um universo que você vai ter no universo, você vai ter como trabalhar, você vai ter como jogar, você vai ver o Facebook dentro dele, você vai ter um monte de coisa, é aquela coisa multitela. Você vai ter tudo dentro dele centralizado no meu metaverso, né? Então, eu acho que o jogador número 1, ele é uma visualização do futuro na questão de aplicação do óculos e da tecnologia, não especificamente conceitual, né? Porque ali basicamente fala muito sobre o jogo, né? Sobre aquele universo ali de game ali. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Bem legal. Tem uma coisa que eu queria dar uma provocada aí também, então vai lá, né? Tem uma pesquisa que diz que as pessoas daqui para 10 anos, todas vão usar óculos para enxergar melhor, tá certo? E por que não o óculos para se enxergar melhor
não deveria ter alguma realidade aumentada associada. E aí a gente vai falar do Google, que recentemente, nesse último lançamento que eles fizeram, de um óculos que faz a tradução em tempo real, né, do que uma pessoa está falando, e você vê lá o caps lock, você vê a tradução ali em letrinhas, ou em som, que a pessoa pode ouvir a tradução em tempo real do que foi dito pela outra. E aí é um vídeo que eu recomendo muito, que é uma senhora que não conseguia conversar com a filha, porque ela falava numa língua e a filha em outra, e ela, a partir desse óculos, essa senhora pôde ouvir a filha, o que falava, na língua, né? Quer dizer, então, a barreira da língua, a barreira do som que o Luiz fala. Então, eu parto do pressuposto de que, imaginando que daqui a 10 anos todo mundo vai usar óculos, por que teríamos que usar um óculos de realidade aumentada tão grande, que causa náusea, como mesmo o Renan disse? Por que não usaríamos o nosso próprio óculos, mas aí com alguns aplicativos, como tradutor em tempo real, como realidade aumentada, para que eu possa ver a ultra realidade, como, por exemplo, observar o meu óculos. Quem que está fazendo? O Zuckerberg falou esses dias que ele tá colocando o WhatsApp, não é isso? Foi semana passada, faz poucos dias, integrando a função de áudio do WhatsApp ao parceria que eles têm com o Ray-Ban. Então, assim, vamos lá. Nós estamos falando de algo que vai sair dessa realidade, desse óculos gigantesco, dessa coisa pesada que fica na nossa cara. E como o Renan conversou comigo ontem, o Renan pode falar isso aí, Renan, que usar, né, o computador, que você falou de um jeitinho mais técnico aí, Então, usar o computador. O celular, né? O celular, eu acredito que vai ser uma CPU, a futura CPU de um óculos com tracking, de um óculos de realidade virtual aumentada, né? Vai ser a grande CPU. Seu aparelho já vai vir já com tecnologia para isso já. Rodar qualquer sistema. Então, é isso aí. Vamos lá, só falando. Vai lá, Will. Eu acho que essa questão de tempo, né? Acho que o hardware ele tende, né? Ele vem evoluindo de uma forma muito rápida. O software tende a ter uma velocidade mais rápida ainda, porque é mais fácil atualizar, evoluir, né? Assim, depende de menos recursos. Mas o comparativo desse óculos gigantão, que ele funciona para algumas coisas, às vezes pode gerar incômodo. É igual quando começou a ter carro e a roda era de madeira, né? Assim, ela quebrava, ela batia. Depois se descobriu que dava para botar uma camada de borracha em cima e ficou mais confortável. Depois tinha câmera de ar e isso melhorou ainda. Então, assim, eu acho que a gente está meio que andando na roda de madeira ainda, sabe? Questão de tempo, vai ser melhor, né? Tava com a família aqui acompanhando, e aí o pessoal falou: olha, acho que eu vou comprar um óculos. Outra pessoa falou: pô, acho que eu também. Mas assim, olha, se tu não usar muito e para fins muito claros agora, segura um pouquinho, vai ser mais barato e melhor logo, assim, porque, pô, hardware é uma coisa que a curva de evolução Will, rápida... compra o óculos para a mãe logo, mãe. olha aí, galera, ele não quer comprar o óculos, tá fazendo somebody love, não, Willzinho. Você compra o óculos Não. Mas concorda, assim, vai ser mais confortável, vai ser mais... E eu concordo 100%, essa coisa de, ter um computador, ter um celular, ter não sei o quê, daqui a pouco, assim, tudo vai ter uma camada de inteligência, a internet das coisas, né? Pô, por que a minha privada não tem um leitor de exame em tempo real? Não preciso fazer exame de urina, eu faço urina todo dia, podia ter uma leitura automática e isso sair num diagnóstico, sabe? Pô, por que minha geladeira não medir e conta caloria? Tem aquele produto que chama Kill, e eles agora na pandemia chama Kill. É muito legal, é o laboratório dentro de casa. E esse Kill fala direto com o teu médico. Eles na pandemia estouraram, eles venderam ações, foi uma super animal. Chama Kill, C-U-E. Então, mas assim, ainda é limitado, né? Mas assim, ainda isso, por que isso não é mainstream? Não é algo que está disponível para todo mundo? É um passo, né? Mas eu acho que é uma questão de tempo. Assim, eu tenho pelo menos uma perspectiva muito otimista em relação ao acesso à tecnologia e, enfim, a evolução dela, porque tem muita gente boa trabalhando para isso, né? O Minority Report, o filme. Vai lá, Luiz.
Não, ainda sobre o lance dos óculos, eu vou voltar ao exemplo da minha mãe, e de novo, eu não estou restringindo um comportamento a uma idade, e vou conectar com o exemplo lá do banco da Ari, que quer botar a galera lá. Aí entra de novo que eu estou falando de valor e de narrativa. O que vai levar as pessoas, independentemente de faixa etária, a usar isso de fato, não só uma experiência pontual. Não sei, minha mãe agora tem um neto de 1 ano e meio, ela quer muito se conectar com ele. 50 mais, 60 mais, muitos dos motivos dessas gerações estarem nos games é para se conectar com filhos e netos. Talvez para minha mãe, talvez não, esse pode ser o grande barato para utilizar um device. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é a tecnologia, essa evolução que a Ari trouxe do conforto, mas é a narrativa e é o valor agregado. Assim, qual é o valor que tem para aquela pessoa estar usando aqui? E a questão da mobilidade, porque agora você fala da sua mãe brincar com o netinho, ela pode jogar ping-pong sem ter que sair da cadeira, sem ter que ter uma super mobilidade, mas ela pode jogar ping-pong. E esse é o grande sacada também do óculos, porque dá para a pessoa que não tem mobilidade acesso. Então, ela vai dar acessibilidade também ao entretenimento e interbarreiras de idade. Prova, você está sem som. Maravilha. Agora uma pergunta para o Renan aqui. Renan, e como estão indo os hologramas? Vixe, o holograma ainda é o... Acho que ainda é um grande mistério da humanidade ainda, né? Existem algumas cópias, assim... Existem uns protótipos, assim, umas ideias muito malucas, assim, de cruzamento de laser. Tem aquele que... Tem muito, né? Que é aquele que gira, que é um ventilador que gira com barra de LED, que é muito legal, super funciona, assim, você vê de um ângulo, ele super funciona, fica bonito pra caramba. Tem aquele que é um prisma ao contrário, e você, com a projeção ali de posições do 3D, né, do render ali, você projeta uma ideia, fica perfeito também, só que ele é 4D, né? Ele usa um 2D e faz um fake, um holograma fake. Mas, de fato, aquele holograma legalzão que a gente vê nos filmes ainda é um grande mistério. A gente pode ter também aí uma cópia disso, que é no que você estava falando, que é o óculos, né? O Smart Green, o Smart Glasses, né? Que eles falam, que já tinha tentado, a Google já tinha tentado alguns anos atrás fazer aquele Google, né? O Google Watch, que não deu certo, porque não tinha tecnologia ainda para isso, o óculos esquentava, queimava a orelha, isso aqui, deu um problemão, era um trambolhão. E aí a ideia na época era colocar o GPS, eles tinham a ideia de que era mais seguro, né? Você ter o caminhozinho do GPS no seu olho, né? E aí algumas coisas assim, como mensagem e tal, eles tinham essa ideia. E aí, assim, hoje em dia, você tem alguns óculos ainda, o HoloLens, por exemplo, né, da Microsoft, que é um trambolhão, e você vê que está cada vez mais diminuindo os óculos de realidade aumentada, que é você inserir um gráfico no mundo real. Você não se isola igual na realidade virtual. Você coloca um óculos e você vê um mundo completamente diferente. Na realidade aumentada, você tem o mundo real, você enxerga o mundo real, e aquele vidro ou aquele óculos ali, né, na sua frente, ele projeta gráficos, né, imagens. Então, pode ser um caminho para o holograma, né? De você ter ali você ter quem sabe, um aparelho que projeta alguma arte, né, e o seu óculos se conecta àquele aparelho e enxerga aquilo que está sendo projetado. Mandou então, bem. você faz lá no show dos famosos, a solução para a mãe do Luiz, que não gosta de óculos, certo, Luiz? A solução ideal para sua mãe. Que a minha que é o óculos de qualquer forma. Já comprou, Ale? Professora, já comprou? Já, agora já comprei. Então tá bom. Eu já comprei. Eu montei aqui um laboratório, né? Aqui no Labdata a gente montou. Eu e a Ariane montamos uma sala aqui com 20. Eu tive que arrematar um lote aqui em São Paulo, que estava em falta, mas eu consegui. Aliás, sábado agora vai ter atividade de cabeça. Quem quiser fazer aula de forma imersiva, hoje em São Paulo não tem outro lugar a não ser no Labdata. Então, assim, tudo bem, William? Você não quer comprar lá o óculos para a Marisa, pobre da Marisa? Olha, Marisa, a professora já falou que vai comprar para você.
Mas não precisa nem comprar, então. Vem fazer as aulas aqui no Labdata. E aí você consegue usar o óculos, ter uma experiência imersiva e vamos acompanhando aí todo mundo. Mas sabe que você me deu uma boa ideia, gente? Fazer um café da tarde com as mães, sabe? Porque elas também querem ser moderninhas, de verdade. Minha mãe não perde uma live. Aí, Luiz, ela tem 70 anos, ela não perde. Ela eu trago a minha, hein? Eu trago a minha. Vamos fazer, Luiz, então traz. Vamos fazer, professora? Vamos. Em Agosto não serve, vamos fazer a tarde das mães. Sim. Sabe qual vai ser a entrada para as mães? Um bolo, porque no final a gente come, cada uma traz uma comidinha e no final tem um lanchinho da tarde. Lanche das meninas, adorei. Tá certo. Vamos lá, gente. Próxima pergunta aqui para o Luiz. Luiz, para você. Você acha que o QR Code vai evoluir para o MV Code? Opa! Olha, depois do holograma, a gente falando aí do QR Code, o que é interessante o QR Code, porque é um outro tipo de tecnologia que, quanto tempo a gente não ficou, o QR Code aí meio que empatado, e agora o QR Code ele se tornou um ponto de conversão, um ponto de transação muito importante. Pegando o exemplo do Renan e Globo aqui, os grandes anunciantes ali, os anunciantes do BBB, o QR Code era um ponto de conversão. Eu te trago aqui da tela para o meu app, para o meu delivery. Então, olha o quanto que evoluiu o QR Code. No caso do MV Code, eu não sei se necessariamente a gente pode replicar, a gente replicaria essa dinâmica. Eu acho que o MV Code ele pode ser várias outras coisas, assim. Mas eu acho que, de fato, tem sim pode ter uma evolução. O que é MV Code? Eu sou o ser humano que, quando sei, explico, quando não sei, pergunto. Eu entendo que o MV Code é um trocadilho com o metaverso e a evolução do QR Code para o metaverso. É isso? Se não for isso também... Eu também entendi dessa forma. O QR Code eu entendi como... até pelo tom da pergunta. Para o metaverso. O MV Code. Eu acho que a lógica do QR Code para dentro do metaverso. Entendi. O que tem... E aí você pega as coisas que estão lá e lê o código e faz o que você quiser. Por exemplo, uma NFT, eu vou lá e leio o código num MV Code. Entra um pouco naquela sobreposição que o Will estava falando, talvez. Assim, um elemento que que você está num mundo que te leva para um outro elemento. Aqui tem um ponto, aqui tem um ponto muito importante agora. E aí eu não sei do ponto de vista de tecnologia de replicar o QR Code. Mas vamos lá. A gente não falou até agora sobre vendas dentro do metaverso. A gente não falou até agora sobre conversão, que é um ponto que pega muito para as marcas, para as empresas. Como que eu vou vender? Assim, qual que vai ser o lugar que vai ter volume de pessoas para vender? E a partir daí, como que eu faço uma conversão do mundo virtual para o real? Como que eu vendo sandálias da Havaianas? Aí eu acho que aqui, eu não estou dizendo que o MV Code vai ser o QR Code como a gente tem, mas aqui é um ponto de conexão. Olha que loucura. É o reverso. É algo que te traz do metaverso para o mundo físico para você ter uma conversão. Talvez que vai te levar para o e-commerce, que vai te levar, não sei. Mas é o inverso. O que eu estou falando aqui, gente, de novo, é baseado dentro... Qual que é o fato aqui? O fato é que hoje ainda tem um desafio, como que eu converto dentro desse ambiente. E aí, pegando o exemplo da pergunta, eu estou trazendo para esse lado. Mas, olha, de novo, assim, é um ponto a ser discutido. E as marcas discutem muito. Legal, como que eu vou vender produto nesse universo que não seja virtual? No primeiro momento, né, Luiz? Porque no segundo momento eu já ouvi o povo falando que vai ter 2 peças de roupa no armário aqui, material atômico, né, que eu chamo, e um montão de roupa no armário do meu avatar, né? Quer dizer, então eu vou comprar para o metaverso. Existe um povo que fala umas loucuras. Ari, mas aqui tem um lance muito importante. A gente está falando de 2 economias, que elas se complementam, mas que elas são separadas. A economia do metaverso de novo, comprar, e aqui, comprar o NFT da Nike, seria uma lógica dentro do metaverso. Estou comprando um ativo virtual. Mas a Nike ainda vende o tênis físico. Sim. E considerando que a atenção das pessoas está nesse mundo virtual, como que eu vou vender esses produtos? Não tem como. Você vai ter esses dois
esses dois pontos acontecendo. Assim como, prof, eu já vou terminar, me estender. Assim como a discussão hoje no mundo das marcas, até que o Will estava falando, assim, a minha marca, ela tem força para existir no metaverso. A Vans faz sentido que ela exista. A Coca-Cola faz sentido que ela exista no metaverso, ou o metaverso vai gerar suas próprias marcas, né? E agora falando desse comércio virtual. Mas eu acho que é isso. Essa pergunta do MV Code traz para várias outras discussões muito interessantes. Apesar de ficar ali na dúvida no começo, eu gostei bastante. Também gostei. Ele confirmou aí, é o Metaverso Code, que eu acho que é o que você falou. Você tem lá um QR Code que manda para onde você quiser, né? Você está lá dentro mesmo, você aplica lá, você está com o seu aplicativo, você manda para onde quiser. Agora vamos falar um pouquinho de desafios, que é a segunda rodada, é sobre desafios. Aí tem uma pergunta de desafios que eu já vou linkar, né? Então tem um colega que falou assim, será que muitos aparelhos conectados, tudo conectado, então, portanto, vai ter um grande gasto de energia, né? Será que o grande gasto de energia é a trava do desafio do metaverso? Não sei se sim, ou com certeza não só, né? Então, a rodada agora é desafios. Como é que vocês estão vendo aqui no Brasil e no mundo, né? Energia, aí já é uma questão mundial, desafios para que possamos, de fato, não é, entrar com mais vontade aí no metaverso. Vamos começar com quem dessa vez? Will Hertz. Vamos lá, Will. Desafios para o nosso empresário. Acho que tem uma série de desafios interessantes. Eu acho que esse da energia é um que, sem dúvida nenhuma, já desafia, né, quem está no mundo lidando com isso, né? Por exemplo, Ethereum, que é uma das principais criptomoedas, a manutenção dos servidores demanda uma energia equivalente à energia que se consome na Sérvia, num país do tamanho da Sérvia. Então, assim, é uma energia colossal para manter um monte de computador rodando para fazer essas conexões o tempo todo, tá? Então, assim, não é trivial, não é pouco, é um desafio bem relevante. E energia, todo mundo sabe, né, que é um dos grandes temas, né, de virada da nossa época, né? A matriz energética renovável ou não, a questão do petróleo versus outras fontes. Então, isso é uma questão complicada mesmo. Mas eu acho que talvez, não quero ser repetitivo, mas eu volto para questões regulamentares, né? Assim, poxa, o que é crime num país não é no outro, o que pode aqui, não pode lá. E nessa camada, a gente está falando de uma camada sem regulamentação, sem controle, sem nenhuma incidência política, regulamentar, jurídica e tal. Então, assim, o que é crime no mundo real talvez não seja nessa camada de inter-relação de pessoas, mas no limite, se eu sou um 71 aqui na vida real, mas lá eu não sou, mas aqui, né? Mas se eu cometer um crime lá de perjúrio, de racismo, talvez não seja. E aí, fica por aí mesmo, né? Eu acho que tem questões que a gente precisa entender, aprofundar, discutir. Os que eu vejo de cara são essas duas questões, mas certamente tem N outras naturezas de desafio. Mas aí, assim, trazendo um desafio que eu acho que aí é um desafio bom, que é o desafio criativo, né? De entender tudo isso, a gente se ressignificar como sociedade, entender vários desafios culturais e tudo que podem ser transgredidos de uma forma positiva, né? Como a questão da linguagem, a questão de aproximação, de conhecimento, de se fazer parte de uma comunidade global. Maravilha, maravilha, maravilha. Desafios, Luiz? Pegando o lance da energia, se você jogar no Google agora, a gente não falou dessa pessoa aqui, hein? 5G. Se você jogar no Google agora 5G e consumo de energia, e aí o Will estava falando das criptos, né? Olha lá o desafio que as companhias têm agora. E tudo que a gente falou até agora de experiência de metaverso só vai funcionar de fato com 5G. Gente, tudo isso... a latência do... Exato. Precisa de velocidade. Então aí o desafio da sustentabilidade vai para todas as frentes. Aí agora, e eu acho que é complementar um pouco ao Will, um desafio aqui, e aí olhando uma perspectiva de marcas, de empresas, assim, é o auto-engano. E aí eu vou explicar o que eu quero dizer com auto-engano.
Quando o Will falou da experiência, das narrativas de marca muito em beta, e eu acho louvável que as marcas experimentem, mas eu acho que tem que sair do hype, tem que deixar de, vamos supor, eu estou fazendo uma ação aqui no Fortnite, no Cidade Alta, super legal, estou sendo inovador. Não, você não está sendo inovador. Lá em 2003, o Second Life, várias marcas já fizeram, então recua um pouquinho. Segundo, e esse é um caso que eu gosto de falar, porque a própria marca aprendeu com isso. Quando a Havaianas fez uma ilha no Fortnite, linda, a ilha é linda, a experiência é linda, mas, de novo, assim, e esse foi o aprendizado da Havaianas, por que que uma pessoa vai sair do Fortnite, que é um jogo de combate ali, de performance, vai sair tá com os amigos para ir para a Ilha das Havaianas? O que que isso vai agregar? Então, aqui é esse auto-engano. Às vezes você acha que você está sendo inovador por estar numa plataforma, por estar fazendo algo, e você está descolado da narrativa daquele ambiente. Então, será que uma ilha faz sentido? Talvez não. Então, acho que o auto-engano, ele tira algumas barreiras, e é isso, vamos jogar limpo, vamos entender, vamos ver se isso é inovador ou não, e vamos experimentar. Eu acho que são vários desafios, mas eu acho que eu gosto de puxar um pouquinho para esse lado das empresas. Perfeito. Renan, Bom, depois vai ser... desculpa, Ari, manda bala, manda bala. Não. Um dos desafios que eu vejo, assim, que eu acho que vai ser incrível, é a questão de a amplitude da imaginação. Um ponto que a gente vai poder ter ambientes e espaços de criação que a gente não tem normalmente. Questionar, criar, viver num mundo que pode se imaginar mais, né? Um dos grandes desafios de quando você cresce é você voltar a sonhar. Então, eu acredito que o metaverso pode ser um ambiente para o retorno ao sonho. E mais, um ambiente para o teste, né? Então, assim, aí eu vou dizer que teste social, né? Então, Second Life tinha lá histórias de jovens que preferiam viver no Second Life do que viver na vida real. Porque lá ele não sofria bullying, porque lá ele tinha namorada, porque lá ele tinha lá a realidade dele. Mas eu acredito assim, dia desses encontrei com um amigo na praia e ele pega e diz assim, Ariane, vou me assumir. Né? Eu falo, você vai? Vou. Agora eu estou tomando estrogênio e meu corpo vai ser de mulher. Demorei 40 e poucos anos, mas agora eu quero. Pois bem, esse meu amigo, minha amiga, né? Essa pessoa vira para mim e fala um negócio desse, e eu digo assim, putz, se ele pudesse testar antes, se ele pudesse ter tido um avatar como mulher e testado essa experiência, ele podia muito antes ter efetuado essa troca no mundo material. Né? Então, ele podia ter no metaverso uma oportunidade do teste, uma oportunidade de treinar, de praticar o ser mulher, ou o ser homem, ou o ser o que você quer ser. Alguns me dizem assim, mas, Ariane, tem coisa que eu nunca vou conseguir na vida real. E aí eu digo, mas você vai praticar e vai voltar para uma realidade sem a impossibilidade, mas vai voltar para esse estado, que aí é essa outra coisa que as pessoas iam perguntando para mim, o desafio, né? O que é realidade? Ponto. O que é realidade? É o que eu vivo na minha cabeça? É o que eu vivo no mundo material? É o que eu vivo no mundo de dados? Qual é a realidade que a gente vai considerar como realidade? Fechou. Ai, que linda, italiana filósofa, adoro. Renan, desafios para você. É só falando que ela falou, acho que ela citou o filme aí, Inception, A Origem, né? Que é os caras vivendo lá no sonho lá, não quer sair de lá porque é muito melhor viver lá no sonho, né? É meio que isso. Mas eu vou trazer aqui um desafio que eu acho que é mais a minha área, que é mais técnico, né? Que é acho que um dos grandes problemas, e assim, se a gente não tiver capacitação, a gente não vai ter nada, porque eu acho que uma grande barreira hoje é essa. É de você, se você for ver vaga, mas é procurando muita gente capacitada para produzir para metaverso, que é basicamente, por exemplo, eu produzo para 3D. Hoje eu tenho o know-how de produzir para uma produção de filme e para games, e para realidade aumentada, para realidade virtual, que são duas produções totalmente diferentes. Não necessariamente o cara que trabalha lá na Marvel, produzindo o Thanos, ficando super realista, bonitão, não sei o quê, vai saber produzir para a realidade virtual, para a realidade aumentada. Não é a mesma coisa. Então, assim, no Brasil deve ser gigante, da galera que sabe produzir, que entenda
falando tecnicamente aqui alguns termos, assim, só jogando para a galera ver a complexidade. Um cara que sabe abrir uma UV, que sabe produzir em low poly, o cara que sabe fazer uma textura boa em baixa qualidade, porque isso tudo a gente não pode chegar e jogar num óculos um sistema aqui que vai estar com 20 gigas, que não vai rodar, não vai funcionar. Então, a gente precisa de a galera que seja capacitada tecnicamente, tanto o desenvolvedor, a galera que programa, que isso também está em déficit absurdo de gente que programa para isso, quanto a galera que produz o 3D, que sabe fazer ali, que sabe produzir para esse mercado, né? Então, essa mão de obra é um grande desafio também, assim, capacitar essa galera para produzir para o metaverso. Maravilha, maravilha, maravilha. Não, muito Agora legal vamos isso falar daí. de E a gente, na área de oportunidades, né, tecnologia, Dari? não tem. Oi, Ari. Ari? Não, na área de tecnologia, ontem a gente conversava, né, Renan? Os caras que fazem isso, assim, quem entrar com um curso, professora, entrar com um curso para ensinar isso e tiver isso de verdade, tá lançando aí a mina de ouro para o carinha que quer ganhar dinheiro daqui para frente. Tem uma pergunta aqui no YouTube que o pessoal está fazendo, que eu achei muito interessante aqui, que ele fala do avanço das questões dos ápticos, dos equipamentos ápticos, né? Que são aqueles equipamentos que dão aquela sensação de tátil, né? Esses dias eu falei para o Rafa, é o pequeno aqui, meu, Rafa, tem um colete, uma roupa que você põe, e que na hora que você leva um tiro, ou que você dá um tiro, a pessoa sente. Mamãe, eu quero isso! E aí eu olhei e falei, cara, olha que legal, né? Ele tá... como que as coisas, né, vão rolar. E assim, na pandemia, o pessoal usou os equipamentos ápticos para questões de segunda ordem, se vocês me entendem. Esse horário pode falar. Pode, né? Então, questões de... onde tinham os relacionamentos sem o contato físico. E os ápticos foram, assim, estouraram em vendas fora do Brasil. Não é, Luiz? A coisa Você me menciona alguma coisa disso na tua... Já está muito grande, sim. Hoje a gente tem no jogador número 1 lá do filme, lá, a gente já tem a luva, né? Já tem um macacão que usa para você sentir o toque. Você tem já a esteira que você anda para onde for, onde você andar ela, você caminha no mundo lá. Né? Você já tem um monte de ferramenta que você praticamente está lá. É muito doido. E aí você vai falar isso para o seu cérebro. Não, você não está lá. Como é que... quando é que a gente vai contar? Eu queria, assim, olha, essa é uma outra oportunidade, viu, professora? Chamar um neurocientista que conta para a gente o que o cérebro entende de fato, sabe? O que ele... Eu acho que precisamos de um neurocientista. O que ele entende? Quer dizer, aquilo que você está vivenciando. Você anda, você sente no corpo, você ouve. Quer dizer, e aí, isso aí não é realidade? Mas a grande causa volta, do motion você acha que você não viveu? A grande causa do motion sickness é isso. O cérebro ele não faz uma relação, porque tem gente que assim, você está parado aqui, você está andando, tem gente que cai para frente, porque o cérebro não faz essa ligação. E aí, algumas ferramentas que a galera usa, por exemplo, para você desconectar um pouco do mundo virtual que você está usando óculos, para botar o ventilador, dizem que melhora. Você coloca o ventilador na sua direção. Gostei. Porque você está no mundo virtual e o ventilador está te dizendo, ó, você está aí, você está no mundo virtual. Você não está aí, tem o vento aqui, sabe? Tipo o ventilador. Isso, o chiclete, tem gente que bota um chiclete. Dizem que isso melhora o motion sickness. Eu vou fazer. Porque eu fui sortudo de não ter nada, eu não tenho nada. Eu fiz uns testes aqui no Labdata com os óculos e 30% ou 40% por aí das pessoas que colocaram óculos e entraram na montanha-russa passaram mal. Tá na entrou na montanha-russa, enjoaram. Eu falei, gente, eu já passei mal. Eu já passei mal indo para Marte, também numa viagem para Marte, eu já passei mal. Eu já fiz a experiência do tiro no South by Southwest, não lembro que ano que foi. Fiquei dolorido também. E eu já movi, e aí é muito louco. Eu acho que, eu tô falando isso sem nenhuma base científica, mas o exemplo do Renan também, é isso. Você já, tipo, o que é real e virtual, porque o seu corpo dá respostas como se fosse... e aí tem um lance do cérebro, eu não sei se quem já fez a experiência de levantar um drone com o cérebro, você coloca
você coloca um equipamento aqui. Isso, muito legal isso, muito Isso, legal. e isso não é sobrenatural, assim, aí você precisa de o foco, né, o direcionamento da energia do seu cérebro, não sei dizer o termo, você vai, emite ondas e levanta ali, mas enfim, é muito louco. Muito Então, e aí, como é que vai ser isso? De desafio, professora? O futuro, rapaz, está cheio. Verdade. Agora vamos para as oportunidades. Está quase dando o nosso horário. Tem muita oportunidade, né? Oportunidades nesse mundo do metaverso. Começando com você, Ari. Oportunidades, oba! Bom, para mim, eu vejo como uma oportunidade de trazer as pessoas para uma situação de criatividade, para a presença intensa e para um ambiente agradável, onde o convívio social esteja atendendo à necessidade individual e personalizada. Então, eu entro de um ambiente que é bom para mim, de uma situação que é boa para mim, com um grupo e cada um na sua situação de bom. Detalhe, outra coisa que eu entendo como uma oportunidade é eu me sentir importante quando eu vou para um show, quando eu vou para uma palestra, eu estou ouvindo o palestrante, eu estou ouvindo a pessoa que está dando show de lado, parece que ele está da minha frente. E se eu vou no mundo real, ele está muito distante, quase nem vejo aquela criatura. Então, eu tenho uma sensação de ser especial, né? O metaverso eu vejo como uma oportunidade, a presença e que outra palavra que resume isso? Acho que presença e a imersão da experiência. A vivência, de fato. Ótimo, maravilha. Para você, Renan, oportunidades. Oportunidade, eu acho que, principalmente no momento que a gente está, né, que eu tinha comentado, no momento beta que a gente está, hoje em dia tudo é novo. Hoje, eu até brinquei outro dia com a Ariane falando que, cara, hoje em dia tudo é o primeiro não sei o que no metaverso. O primeiro sei que. Então, hoje é época de você experimentar, inovar e descobrir, é isso. Então, assim, ferramenta nova, entender como é que vai funcionar. Então, tudo que você trouxer de novo é extremamente válido. Então, acho que hoje as grandes oportunidades são no campo de criação ali, inovação no metaverso, né? Maravilha. Luiz, oportunidades. Vou para uma linha de feliz. Eu vou para uma linha de oportunidade prática do ponto de vista de negócios. O exemplo da Nike que eu dei. A Nike não vai, pelo menos no médio prazo, a Nike não vai deixar de vender o tênis físico. A gente vai precisar, se a gente vai precisar se alimentar. Mas agora ela tem uma nova linha de receita, que são os NFTs. Isso é nova linha de receita e isso é oportunidades para profissionais, estudantes, pessoas que estão se formando para entrarem nesse mundo. Isso aconteceu com a Nike, mas eu poderia dar zilhões de exemplos aqui. Então, tem uma oportunidade aqui de receita. Eu acho que tem uma oportunidade da formação de uma nova economia, sem querer ser utópico. Tem um outro lado aqui também. Existe uma oportunidade, talvez aqui é uma oportunidade acoplada a uma reinvenção. Eu converso muito com o presidente de empresa. Recentemente eu fiz uma entrevista com o CEO da Visa no Brasil e a Visa, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo de metaverso aqui, ela é uma conversa que está no lado estratégico. O presidente da Visa, a Visa já trabalha com cripto, já estuda metaverso, porque se eu sou uma marca que faz transação, eu quero estar nesse mundo do metaverso. Então, as discussões elas também estão num nível estratégico que vai um pouquinho além do marketing. Mas, dentre as oportunidades, eu destacaria isso, novas possibilidades de negócio. Will Hertz. E aí, só para contrastar aqui com o que o Luiz falou, mas só aí querendo o seu tópico mesmo, eu gosto muito da visão de que as coisas só vão ser boas quando forem boas para todo mundo, né? Então, é totalmente utópico. Então, pô, eu vou ficar feliz quando toda essa discussão que a gente está falando aqui transgredir a questão
de mercado ou do hardware e tal, e isso contribuir para gerar mais inclusão, uma educação mais acessível para mais gente, sabe? Gerar mais oportunidade de negócio, não só aqui na esfera do que a gente está olhando, né? Brasil e campos periféricos, mas, poxa, a gente esquece, né, que tem ali gente que vive abaixo da linha da pobreza, né, num continente vizinho ao nosso. A gente vê uma situação de fome na economia real, né, que, poxa, toda a cadeia de consumo foi destruída, né, então, por conta dessa última guerra e a pandemia, e a gente precisa recuperar isso. Então, poxa, eu acredito muito, eu quero nutrir essa expectativa de que tudo que a gente está falando aqui vai estar a serviço de uma educação que constrói uma base melhor, que a gente vai ter uma visão mais multicultural, né, que a gente veja menos barreira entre o país e outro, a gente se conecte mais, a gente tenha um mundo mais legal para a gente conviver e para os nossos filhos, para a molecada que está vindo também. Maravilha, maravilha. Obrigada, pessoal. Olha o Carlos Eduardo com uma pergunta interessante aqui. Há algum trabalho de uso do metaverso em tetraplégicos, trazendo uma nova realidade para eles? Vocês já conhecem algum caso? Algumas aplicações que eu vi, até para... qual é aquela doença que você perde todos os movimentos mesmo? Tetraplégico. Não, tem Não, ele é aquela... daquele cientista famoso, isso, o Hopkins tinha, né? Eu lembro, eu não lembro o nome da doença, mas eu sei o que você está falando. Já existe uma plataforma, é um restaurante, isso é muito legal, que a pessoa... Desculpa, a doença do Stephen era esclerose? Isso, esclerose múltipla, não era? Né? Esclerose múltipla, Isso. é isso. E aí os caras criaram uma câmera 360 em robôs, e aí os funcionários são pessoas que controlam esses robôs como garçom, eles servem num restaurante, e quem controla são pessoas que perderam os movimentos. Então, de casa, usando óculos, elas servem as pessoas, atendem, falam com as pessoas. Assim. É uma aplicação bem diferentona, assim, bem legal. Muito bom. Putz, onde é isso, Renan? É um restaurante, eu vi uma matéria, assim, Eu vi essa matéria, mas eu não. Mas estou no metaverso também, Renan, porque eu vi ela assim, não no metaverso, sabe? Com a inteligência artificial. A pessoa está usando o óculos, a pessoa está ali essa interação, é uma plataforma que ela usa, e aí ela vira o robô que está lá no restaurante X, eu não lembro agora. Através do robô, ela dá movimento para algo na vida real. Sim. Isso é muito legal, né? É diferente, é uma aplicação que pode ser usada nesse sentido, eu acho diferentona, né? Eu vi também uma reportagem da Globo que passou uma pessoa com paralisia total pilotando um carro de Fórmula 1, mas não tinha metaverso na história, né? Ele colocava assim, com comandos mentais, tipo como o Luiz falou, levantar drone, né? Então, você colocava alguns conectores aqui com comandos mentais para a direita, para a esquerda, então a gente conseguia. Se com comandos mentais a gente consegue pilotar Fórmula 1 e pilotar robô, certamente pelo metaverso vai pela mesma direção, porque na verdade você está olhando aquilo, né? E está pensando e mandando o comando, certo? Está mandando o comando. Acho que deve ser alguma coisa mais por essa. O Marcos Garcia falou que é ela. Esclerose, como é que é? Isso. Esclerose lateral amiotrófica. Amiotrófica. Olha, eu digo para você, além do avatar que o ator tinha lá, ele tinha lá perdido os movimentos da perna e voltava, eu não vi nada disso. Eu tenho visto estudos iniciando muito em ambiente muito de iniciação aqui no Brasil, com pessoas com deficiência visual, alguma coisa para poder, como o metaverso pode auxiliar, com os equipamentos ápticos, mas ainda em ambiente de estudo. Eu não vi nada pronto. Você sabe de alguma coisa, Luiz? Até essa semana eu compartilhei, mas também é direcionado para a saúde, mas o uso de avatares também, até realidade mista, para médicos residentes treinarem também, eu vi isso. E também muito recente. Mas eu acho que, assim, as possibilidades, eu acho que no que a gente falou aqui, deixa claro que tem muitas possibilidades, né? A junção de tudo isso.
Até porque ainda não tem o movimento de andar no metaverso, tem muito teletransporte, né? Então, depende. Tenho observado o teletransporte. É isso. O teletransporte ele é usado justamente para você evitar o motion sickness. Pessoas são sensíveis, e aí você, por exemplo, você tem ali sabe o jogo do Half-Life Alyx, que é fantástico, é fenomenal. Eu acho que é o melhor jogo para... Como é que é o nome? Half-Life Alyx, ALYX. É fantástico, é fenomenal. Eu acho que é o melhor jogo disparado. Se você for procurar em ranking, inclusive, eu acho que ele está sempre em primeiro lugar. É fantástico. E aí você tem, no jogo, você tem as opções, que é o pulo, né, o jump, que você usa o controle para você ir para aquele determinado local, ou você pode andar. E aí você tem o jogo, hoje ele vem com os níveis de... Como é que fala de enjoo? Não é um nível de enjoo, de desconforto. São os níveis de desconforto. Você tem o jogo de sabre, que você bate em notas, que esse é desconforto top. Você não tem desconforto porque você joga parado e você usa sabre de luz na mão. E aí você tem jogos como o Half-Life, que é extremamente realista e que a pessoa que for andar naturalmente ali pode sentir um grande desconforto. Então, eles criaram essa opção do teletransporte, você ir para locais usando setas, né? Eu vou para aquele lugar ali. E aí você não vê esse movimento. Ele pula daqui para cá, ponto A para B. Então, é para diminuir o motion sickness. É para isso que serve muito o teletransporte. Maravilha, muito bem, muito bem. Estamos indo para a reta final, agora eu vou fazer a última rodada pedindo dicas. Que dicas vocês podem dar para quem está começando agora, entrando nesse mundo, ainda não conhece muito sobre o metaverso, mas gostaria de ficar antenado, como as nossas mães, Luiz? Bom, eu gosto muito de dar como exemplo, e aí para quem está estudando e tal, e eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui. As coisas elas não estão prontas. Assim, você viu que a gente falou de vários conceitos. Às vezes a gente pergunta, você que está estudando, provavelmente, mas qual que é a profissão do metaverso? Onde estão as oportunidades? Talvez você está estagiando, está trabalhando, a oportunidade ela já está aí. Né? Só os exemplos que eu dei das empresas tendo que pensar nisso, provavelmente, em algum momento, o tema NFT vai esbarrar aí, e não necessariamente você que é de tecnologia, no jurídico vai esbarrar. Então, assim, eu acho que essa mente aberta para fazer uma análise crítica do assunto, como a gente está fazendo aqui, e perceber que as coisas elas já estão rolando. Não espere, achei muito legal, eu quero uma vaga. Não espera. Está tudo muito em construção, né? Eu acho que é isso. Esteja preparado, independentemente do que você faz hoje, estágio, trainee, esteja preparado, porque tudo que a gente falou aqui vai, de alguma forma, bater aí na sua porta, com certeza. Maravilha, obrigada. Renan, por favor. Eu acho que eu vou um pouco na fala do William mais cedo que ele falou, que é de você esperar um pouco, assim, um time no sentido de investimento, você investir muito numa plataforma, investir muito numa coisa, você, assim, definir, é isso e tal, porque ainda é tudo muito aberto ainda, você é meio bobeira, você chegar hoje e falar assim, não, vou botar todas as minhas fichas aqui, porque eu sei que vai ser, e é isso, vai vingar, então eu acho meio perigoso, assim. Até o lance do óculos, se você for ver no mercado, nos grupos de Facebook e tal, o usuário iniciante, que ainda não tem ainda um vasto conhecimento e tal, ele compra e ele enjoa rápido, porque se você for ver a loja, por exemplo, ainda não é uma loja muito grande de plataforma, né? Você não tem muito jogo, você não tem muita coisa ainda para fazer, porque está se desenvolvendo ainda essa coisa toda. Então, assim, aí tem gente que compra e enjoa, já joguei tudo que tinha para jogar, já experimentei tudo, e meio que enjoa, o óculos fica ali de lado e tal. Então, é um pouco esperar um pouquinho, né? E experimentar um pouco de tudo, esperar essa evolução que está vindo, tem sempre coisa nova. Aí tem gente que já enjoa, já vende o óculos, né? Não, guarda o óculos, pô, tem muita coisa vindo aí, cara, tem muita coisa legal. Lógico, já que comprou, segura, né? Segura, tem muita coisa legal vindo aí, coisa nova que você vai curtir. Aí a pessoa vendeu, no outro dia sai um negócio novo, puxa, não vou poder experimentar porque eu vendi o óculos, perdeu. Mãe, o seu óculos está guardado, o teu eu não vendo. Ela está mandando aqui, olha, não vende meu óculos. Falei, mas calma, seu óculos está guardado esperando chegar o Natal. Eu já comprei agora, né? Porque eu espero que o preço vai subir, então já estamos aqui. Will Hertz, por favor, dicas. Olha, eu vou só reforçar o que o Luiz e o Renan falaram antes. Eu acho assim,
O Luiz falou bem antes, e eu recupero aqui, de fugir um pouco do hype, né? Ele falou no contexto de marca, mas eu acho que vale para todo mundo. Poxa, às vezes tem gente que tem uma ânsia de surfar o hype, né? Ser especialista da novidade. Pô, pega leve, vai devagar, assim, vai ter tempo, vai ter oportunidade. Eu acho que, assim, tem que se posicionar tudo, mas eu acho que é ter humildade de estudar, ler, observar quem está com a mão na graxa lá da operação, acho que vale muito, sabe? Não dá para ser o expert do tema novo tão complexo, sabe? Então, assim, tem muita coisa para surgir ainda, tem muita coisa que não foi escrito, não foi pesquisado, tem que ser discutido. Então, o que a gente está fazendo aqui, para mim, é um privilégio, né, de estar com vocês. Se eu não estivesse na mesa, eu estaria assistindo, porque, poxa, é um privilégio ouvir, discutir, trocar, encontrar gente que já tem aplicado, já tem discutido, já está em outro contexto, e eu acho que tem então, evitar o hype, estudar muito, né, ler bastante, e ao mesmo tempo, se tiver oportunidade, pô, experimenta um pouquinho, vai lá, pô, tem um amigo que está com óculos em casa, pô, posso ver, posso conhecer, o que tem de legal, porque tem uma coisa que é andar de montanha-russa, né? Assim, tu fica lá 4 horas esperando, tem 4 minutos de diversão, mas a sensação não dá para alguém contar. Você tem que ter vivido aquilo. Então, acho que experimentar é muito rico também. Fica um convite, né, gente? Sábado, quem quiser experimentar, vem para Paulista. Nós vamos ter aqui games para criançada, filme para as mames e uma palestra minha pelo metaverso. Vai ser divertido. Agora, a dica... Obrigada, Will. Dica da Super Ari. Que dica você daria? A minha dica é o seguinte. Vai um pouco na contramão dos que os meus colegas falaram aqui, porque também, né? Eu sou um pouco do contra. Estudem como foi a história da internet, ok? O metaverso pode estar replicando algo que historicamente já rolou. Ponto 1. Ponto 2. Observe que, sim, sair na frente implica em gastar para aprender, mas o aprendizado não está perdido. Logo, você pode se investir em um aprendizado X, e esse aprendizado vai te trazer uma bagagem para que você possa construir num outro aprendizado Y que emplacar. Logo, estude a história da internet, verifica quais foram os erros e acertos, isso a gente vai ter no nosso curso, que vai existir agora em breve, e aprenda os erros e acertos do que já aconteceu na história da tecnologia. E 2, nada se perde no ambiente do aprendizado. Então, vá no sábado, use o óculos, compre, se tiver possibilidade, de vivenciar, dê para os seus filhos a oportunidade da experiência, seja indo lá para Paulista, seja comprando óculos. O 5G vai ser o grande cara que vai viabilizar a possibilidade da internet, que a gente não tinha para todo o Brasil, e quem sabe essa internet chegando para todo o Brasil também não abre espaço. O Brasil é o país que mais usa redes sociais do mundo. Então, assim, vamos lá. Será que não pode ser o grande cara que vai... o grande ambiente de estudo para o mundo? Então, tem aí algumas provocações. Então, na minha opinião, se puder, viva essa experiência. Maravilha, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais uma noite incrível. Tá bom, hein? Tava bom essa conversa, que essa aqui, ó, eu ficava mais, hein? E para mim é 2 da manhã, só lembrando todo mundo aqui, que é 2 da manhã. Mas, Ari, não se assuste porque eu fui te stalkear. E você andou colhendo cerejas aí em algum momento do dia. Então, muita gente queria... Eu também águas maravilhosas, tomando... Pois é. Eu queria estar aí mesmo que no metaverso, não sei. Que bom! Então vamos combinar. A gente fala, Renan, vamos construir uma experiência de colher cereja
no metaverso aí. Fica aí a dica. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês todos. Luiz, muito obrigada. Renan, Will, que gentileza, que está aqui desde as 7 conosco aqui nessa noite incrível. Primeiro dia de metaverso, né? Agora, daqui até o dia 28, teremos aí várias palestras, várias atividades sobre metaverso, que é o que é a dica que eu dou, né? Começa assistindo as pessoas, passa a saber, conversa com um, conversa com o outro, conversa com tudo que for gratuito, faça mesmo, né? Aprendizado gratuito não custa nada. E assim que vocês puderem, venham fazer também um curso novo. Nós estamos lançando esse mês. Em agosto, vamos ter um curso meu e da Ariane sobre metaverso, pequenininho, 20 horas, lá na Paulista, com imersão, usando óculos. O Will certamente dará aula, se o Luiz e Renan tiverem agenda. Será muito legal terem vocês conosco. Sensacional, então, imagina os caras desse, é só fera. Não é verdade? Profs, eu vou para aula. Não, a gente vai dar junto. E eu não perco uma aula desse curso. Então, tá bom, pessoal, muito obrigada. Agradeço todo mundo aí do YouTube. Não esqueçam de assinar a lista, não é? Para que vocês tenham o certificado de participação. E até amanhã, se Deus quiser, com outra live sobre metaverso. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, Ari. Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo. Adorei, Tchau. obrigada. Boa noite. Obrigada, mãe.